Boa tarde, Brasil. Alguns países já é tarde. Bom dia, Canadá. Bom dia, Estados Unidos. Alguns países como Angola, Dinamarca e outros países já é noite. Louvado seja Deus. Retomando por aqui, mais uma vez as nossas lives. É uma série de lives, ao todo vão ser 5 e temos uma grande novidade. Serão lives masculinas. Os varões vão estar aí com a oportunidade. Louvado seja Deus. Varões do Brasil inteiro estarão aí e de outros países também. A paz do Senhor. E eu quero convocar você. Compartilha essa live. Compartilha. Compartilha, estará conosco hoje um grande homem de Deus, apóstolo de São Paulo, louvado seja Deus, para a glória do Pai. Estamos aí, em aliança, em concordância, para um novo tempo, uma nova história. Teremos muitas novidades, muita surpresa. A paz do Senhor, intercessora Cris, paz do Senhor, profeta, louvado seja Deus. Compartilhe com alguém. Vamos estar dando uns minutinhos aí, para poder você estar compartilhando com alguém. Hoje no Brasil, feriado, 15 de novembro, louvado seja Deus, estamos aí no propósito de oração à meia-noite em prol do nosso Brasil, em prol de Angola, em prol da Dinamarca, em prol de Portugal, e hoje aqui em especial, estamos aqui num dia que começou realmente a neve aqui no Canadá. É uma cena bastante bonita, principalmente para os países que são de clima quente, que não há uma intensidade de um inverno tão, mas aqui hoje começou a nevar e está muito frio, está -6. Então compartilhe com alguém. O tema da nossa live hoje vai ser o silêncio de Deus. Louvado seja Deus. Não sei o que o homem de Deus vai falar, mas Deus já ministrou a palavra no coração dele. Estamos aí prontos. Prepare o seu coração. Esteja convidando alguém, esteja marcando alguém. Vai estar entrando também a apóstola Bruna e outras mais. Você que não é da minha rede social, a live vai ficar 24 horas salva no meu Instagram e a nossa live também é compartilhada no Facebook. Louvado seja Deus. Estaremos com grandes homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Hoje, em especial, o apóstolo, diretamente de São Paulo. Está dando um tempinho, você vai estar convidando alguém. Estamos aí agora também falando sobre a MEB. Louvado seja Deus. Enquanto você convoca alguém, a MEB, Janaína Couto, a paz do Senhor, querida. A MEB. A MEB nada mais é do que uma associação de mulheres do Brasil e do exterior. Mulheres do mundo todo. Você pode estar aí já fazendo conosco a sua inscrição. Somos mulheres que estamos tentando ajudar outras mulheres. E às vezes não temos como ajudar. E através da sua contribuição, o apóstolo Bruno que está aí, louvado seja Deus, me deixe saber aí. Louvado seja Deus se o senhor já está por aí. A paz, querida Bruna Couto, a paz do Senhor. Conheci a pastora Janaína Couto em Brasília, Distrito Federal, na fase que eu estava paralítica, andando de muleta e de cadeira de rodas. Também estamos lhe falando aqui nesta manhã sobre o projeto Mulheres Marcadas com a Promessa. Vamos começar aí orações, aleluia, estamos já programando para este propósito. Clamor de Ana, esteja você aí nos procurando no privado, para que nós possamos, glória a Deus, a paz, o apóstolo já está, aleluia, apóstolo, estamos aguardando Grazi, eita, que prazer, gente, vamos convidar, eu estou com muita expectativa para essa live, uns anos atrás, quando o projeto Mulheres Marcadas com a Promessa já estava caminhando, eu recebi uma proposta
de alguns varões pastores dizendo: por que a senhora não faz homens marcados com a promessa? Primeiro que a gente tem uma limitação. Paz do Senhor, apóstolo Fábio, louvado seja Deus. Nós não temos esposo e aí a gente fica meio complicado, né? Na verdade, convocar varões, mas tudo tem seu tempo. Elizabeth, a paz do Senhor. Compartilha, meu povo. Hoje no Brasil, feriado, 15 de novembro, proclamação da República do Brasil. Estamos orando pelo nosso Brasil. Nosso Brasil é uma nação abençoada por Deus. A paz do Senhor. Mulheres marcadas com a promessa. Meninos, serão 5 lives. Aleluia. Deise, louvado seja Deus. Temos orado por ti, minha filha. Como é que você está? Coloca aí a nossa rede social. Amados, eu quero convocar todos vocês. Essa série de lives. Teremos grandes homens de Deus. Vamos ver, vamos aprender. Louvado seja Deus. Deus chamou um exército para um novo tempo, uma nova história. Louvado seja Deus. Também estamos aguardando a Vitória Gambelli, que é a líder da intercessão. Vamos ter mudanças também, porque se você não ora, se você não trabalha na intercessão, só está lá, não adianta, irmãos. Não adianta, nós temos que orar. Você só vai lá para ver e ouvir a oração das pessoas? Não é assim. Orar, clamor de Ana, vamos estar começando aí, vamos ter mudanças no grupo de intercessão, porque intercessor é aquele que trabalha em silêncio, é aquele que verdadeiramente tem o ministério da oração. Mulheres marcadas, apóstola Bruna, louvado seja Deus. Estamos aí com algumas novidades, louvado seja Deus, dentro aí da nossa... Está aí, aleluia, o canal do YouTube. Esteja você nos procurando. A nossa assessoria está aí, apóstolo do YouTube. Eu não sou muito porque não sei mexer. Mas ela está aí, ela tem o cuidado de colocar. Saímos agora 2 dias de um grande evento entre elas. Mulheres marcar evento tremendo da parte do Senhor, aleluia. Aqui em Toronto, Canadá, louvado seja Deus, foi tremendo o mover de Deus. Transformadas para transformar. Você precisa ter mudanças em você para que a partir de você transforme outras mulheres. Curados para curar. Os homens à frente nesta peleja. Glória a Deus. Qualquer dúvida no Instagram, qualquer dúvida no YouTube, procure Fran, louvado seja Deus. Qualquer dúvida, procure a Deise. Me procure na minha rede social que ela já está colocando aí. Aleluia. Estamos aí trabalhando devagarzinho, meus amados, para a segunda edição do livro Tudo por um Chamado. E a primeira edição, em nome de Jesus, o ano que vem, no devocional do Mulheres Marcadas pela Promessa. Uma palavra para cada dia. Uma palavra para que possa lhe ajudar. Uma palavra que você possa ter o sustento, o alimento, diretamente, quentinho, do trono da graça. Devocional do Mulheres Marcadas com a Promessa e segunda edição do livro Tudo por um Chamado. Convoque alguém. Ei, apóstolo, o senhor tem que mandar o convite para que nós possamos estar lhe adicionando a tela. Já estamos, apóstolo. Compartilha aí, chama alguém. Live tremenda, o silêncio de Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus está em silêncio, alguma coisa, com certeza, Ele vai estar falando aos nossos corações. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A live ficará salva por 24 horas e ela é no Instagram. Convide alguém, estamos aguardando, não sei as intercessoras, como vai ser, não sei, o Brasil hoje é feriado, estamos aguardando aí, né, as pessoas entrarem para que nós possamos já estamos ao vivo, louvado seja Deus. Convoque alguém, quero dar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, a todos aqui de Toronto, Canadá, Luzia, quero dar o meu a paz do Senhor, pastora Josi, pastor Max, todos os componentes da equipe do Entre Elas, louvado seja Deus. Chame alguém, convide alguém, convoque alguém para assistir essa live. Acredito que grandes coisas estão por vir, transformadas para transformar. Mulheres de influência, mulheres marcadas pela promessa, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh glória, Toronto, Canadá, vamos recomeçar. Mulheres marcadas pela promessa, estou aguardando
o evangelista, ainda não mandou, a apóstola Bruna, não sei quem vai entrar, se é a Vitória ou se é a Cristina, não sei quem vai entrar. Temos lives e temos um tempo, irmão, porque o Instagram nos dá 1 hora, depois a internet cai. Temos 1 hora para fazer a live e os avisos e as orações. Esteja você convidando alguém, aleluia, louvado seja Deus. Apóstola Bruna, estamos aguardando a senhora ou o seu esposo entrar para que nós possamos dar início. Louvado seja o nome do Senhor. Vá lá no canal do YouTube, Apóstola Rúbia de Souza, se inscreva e adicione o sininho, para que vocês possam estar a par das atividades do projeto Mulheres Marcadas com a Promessa. Tem que mandar o convite, não tem como entrar. Se você não mandar o convite para mim, não tem como entrar. Louvado seja Deus, missionária, guerreira do Senhor, já está aí online, já está, glória a Deus, vamos estar aí, estou aguardando. Missionária Vitória já está aguardando o apóstolo Bruno, louvado seja Deus. A live também vai estar no canal do YouTube, glória. Então siga lá no YouTube também. A paz do Senhor, louvado seja Deus. Olha aí, estamos aí novamente na batalha, na peleja. Não é fácil. Aqui o frio hoje está terrível, realmente, hoje está muito frio, né? Kelzinha, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Vamos estar aguardando a paz do Senhor, princesa. Gente, a apóstola Bruna, preciso que o apóstolo entre para poder chamar. Já estamos aí com o tempo adiantado, a paz do Senhor. Temos aí um tempinho, mas já estamos assim, com o horário contado. Vitória Cambelli, líder da intercessão. Irmãos, deixa eu falar. Eu preciso falar. Às vezes as pessoas acham que a apóstola Rúbia, a pastora Rúbia, como você quer chamar, como você quer, eu já convoquei o apóstolo Fábio, esposo da apóstola Bruna, diretamente de São Paulo. Glória! Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! As pessoas, quero dizer ao senhor bem-vindo, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. As pessoas vão se acostumar. As meninas estão muito acostumadas a ter lives com meninas, mas o nosso Senhor aprove colocar na nossa vida os meninos para nos abençoar. Glória a Deus. Eu chamo meninos e meninas com todo respeito. São grandes homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado na nossa vida. Mas, para finalizar, a pastora Vitória Gambelli, angolana, cidadã canadense, mora aqui no Canadá, eu moro aqui com ela. É minha filha mais velha, nós moramos aqui. Hoje nós estamos meio assim, tudo meio assim, é porque realmente aqui está frio. Aqui, quando é frio mesmo. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui mais 2 minutos. Gente, ministério da intercessão é orar. Não é orar quando você quer. Não é orar quando você acha que você pode. Não é orar quando lhe sobra tempo. O ministério da intercessão é um ministério silencioso. Mas os efeitos das orações, as orações do justo, podem muito em seus efeitos. Justo não é aquela pessoa que se julga santo, que se julga melhor do que os outros. Justo é aquela pessoa que as atitudes dele, Deus justifica. E outra coisa, o poder da oração não tem quem faz. Você pode estar achando, nossa, se eu não orar, nada resolve. Deixa eu te falar, meu amado. Você está enganado, minha amada. Muito enganado. O poder da oração está em quem recebe. E louvado seja Deus. E nós temos um juiz, um advogado fiel, que ouve as nossas orações. Nós temos um intercessor, o Espírito Santo da verdade. Mesmo se você não falar, as pedras vão clamar. Mesmo se você não falar, existe um advogado fiel, o nosso intercessor. Amigo, querido Espírito Santo. Ele vai levar o teu gemido aos céus. Missionária, pastora, está aí, Vitória Gambelli. Ela vai estar aí dando uma saudação e dentro de 2 a 3 minutos vamos estar passando a palavra para o nosso apóstolo. Eu estou ansiosa. Varão, antes de tudo, deixa Deus te usar. Nós precisamos mais do que tudo na nossa vida ser guiados por Deus.
Mulheres marcadas pela promessa. Meninos estão conosco hoje. Eu estou tão feliz. Eu estou maravilhada com o que Deus tem feito. Meninos, vamos tocar fogo na seara dos filisteus. Vitória Gambelli, por favor. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória. Bom dia, boa tarde. Boa noite para alguns países já, mas aqui ainda são 11h40 da manhã. Eu acho que no Brasil já é meio-dia, por aí, quase 2 horas da tarde. Estamos diferença agora de 2 horas daqui para o Brasil. Então, vocês que estão online, sejam bem-vindos e compartilhem. Sejam evangelistas nessa tarde. Estou a ver aqui umas carinhas abençoadas. A profeta, aqui a profetisa, Cristiane, vi a Raquel, vi algumas irmãs aqui abençoadas. Então, compartilhem com vossos grupos. Em nome de Jesus, que possamos ser edificados no dia de hoje. Precisamos, como a apóstola já disse, né? Mais do que nunca precisamos ouvir a voz do Senhor. 14 horas no Brasil. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então, para dar mais tempo ao apóstolo aqui. Eterno, soberano Deus, em tua presença, nos colocamos na tarde deste dia, Espírito Santo. Te agradecemos pela noite concedida, te agradecemos por este dia, dia 15 de novembro. Dia que o Senhor marcou, Senhor, para o teu Filho, Deus, trazer a pregação para nós, Senhor. Fala conosco em cada mulher, em cada homem, Senhor, que vai assistir, que já está online, aqueles que vão compartilhar, que possam ser tocados pelo poder que há no teu nome. Cremos em ti, Senhor, esperamos em ti, confiamos em ti, Rei da Glória, porque a nossa vida te pertence. Aí está o teu filho, Deus, usa ele, capacita ele, Pai, em nome de Jesus. Abre seus lábios, Senhor amado, coloca brasa de fogo nos seus lábios para trazer a pregação que o Senhor preparou, que o Senhor colocou no teu coração. E o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. A tua palavra nos fala que operando tu, quem impedirá? Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Mulheres marcadas com a promessa, mulheres que levantam mulheres. Tantas mulheres, tantos projetos apresentamos diante de ti, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em cada coração, em cada casa, meu Pai. Cobre a nossa casa, cobre nossos filhos com teu sangue, a nossa família com teu sangue. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Mulheres marcadas pela promessa, um novo tempo, uma nova história. Quando a missionária Vitória estava orando pelo Senhor, Deus me mostrava as suas mãos assim. Numa posição assim de receber. Nós aprendemos há muito tempo que a bênção, né? A gente recebe assim. E Deus me mostrava as mãos do Senhor assim. E mãos para receber aquilo que Deus tem para passar para nossas vidas. Eu quero dizer que nós saímos de um congresso no sábado. E no congresso foi falada uma frase: transformadas para transformar. Toda vez que Deus, alguma coisa que ruim, quando você tem também aquele de pregar, a pessoa vai pregar e a gente quer pregar junto, né? A gente pega carona na pregação dos outros. Eu fui estudar um pouco sobre o silêncio de Deus. Foi no silêncio de Deus, na minha humilde opinião. Quem sou eu? Eu não sou teóloga. Eu já li a Bíblia, mas eu não sou teóloga. Eu sou simplesmente uma serva de Deus. E toda vez que Deus ficou em silêncio, Deus levantou grandes homens. Deus levantou grandes mulheres. Quando ele estava supostamente em silêncio. Eu não sei que o homem de Deus vai pregar, mas vai ser uma honra. E eu quero dizer ao Senhor que o Senhor foi escolhido para este tempo. Muita coisa que sai da sua vida, muita gente tem como escândalo, mas nós fomos preparados, tanto homens como mulheres, para este tempo, para uma grande mudança, para um avivamento que vem a partir do Brasil, um resgate do Evangelho,
um resgate de busca. Glória a Deus. Recado, aonde nós vamos ter que aprender a Glória a entender o que significa o silêncio de Deus. Glória Aleluia. a Deus. Mulheres marcadas com a promessa, novo tempo, uma nova história. Transformadas para transformar, curados para curar. Live com os meninos. Conosco hoje, apóstolo Fábio, São Paulo. O senhor está com a palavra, o senhor tem 30 minutos a partir de agora. Glória a Deus. Muito boa tarde, boa noite aí, né? Eu estava aqui ouvindo, né? Essa oração. E a colocação de vocês também, né? Nós temos vivido um tempo diferenciado, um tempo onde a gente vê muitas situações complicadas aqui no Brasil, principalmente onde eu estou, não fica mais fácil da gente falar, tem mais autoridade, mas eu creio que todo o silêncio que Deus faz, ele é uma ação de Deus. Enquanto Deus está no silêncio, Ele também está falando, Ele também está agindo. Eu quero dizer que muitas vezes a gente pensa, porque Deus não nos falou nada, não nos respondeu uma oração, que Ele não está agindo. E o agir de Deus é lindo, né? Como diz Louvores. Eu queria começar, eu não falo muito assim em live, né? Poucas vezes eu falo em live, eu sou acostumado a falar mais em público, e é muito diferente, é muito difícil. Eu falei para ela, mas vai ter alguém junto, né? Falei com a apóstola Bruna, falei assim, amor, vai ter alguém, né? Se não tiver alguém, eu fico perdido. Mas tendo alguém assim é bom, porque é como se nós estivéssemos conversando, né? Eu não gosto de digitar, eu gosto de falar, né? Então depois eu vou mostrar, você olha o meu esboço, é que ela falou só isso? Eu falei assim, tomara que dê tempo de falar, né? E Deus é bom. Eu queria, vou colocar o texto que nós vamos ler, e queria orar de novo para nós entrarmos. Pode ser? Aleluia. O texto que Deus ministrou no meu coração para que eu viesse ministrar hoje aqui está em Romanos 8, 28 ao 30, bem conhecido. Mas eu creio que Deus sempre tem um novo para as nossas vidas, né? Nós precisamos nos permitir, nós precisamos ouvir a voz de Deus e parar de ouvir a voz do nosso próprio eu, porque nós já sabemos muito. Então, assim, para nós iniciarmos em Romanos 8, 28, eu vou ler aqui segundo a minha versão, NVI, depois eu faço a minha apresentação. Diz assim no 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Dante conheceu também o predestinou, para seres conforme a imagem do seu filho, e a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Até aqui diz a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha comandar, Pai, toda essa live, todo este momento, Pai. Continue ministrando o meu coração, Pai, para que eu possa ministrar os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu não tenho nada para oferecer, Senhor, mas somente de Ti, Senhor, que tudo podes. E o Senhor que tudo conhece o coração de cada um, Senhor. Pode vir algo que vai mudar a vida dessas pessoas, Pai. Dessas que estão na live e dessas que irão assistir, Papai. Em nome de Jesus, eu venho me reduzir para que somente o Senhor venha aparecer, Papai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, sustenta durante toda essa live. Guarde, Pai, as nossas famílias, Pai, enquanto não estão conosco, Senhor. Que seja o Senhor a guiar e a conduzir os nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, como eu falei, né, eu sou apóstolo Fábio. Nós estamos em Itapetininga, interior de São Paulo, Brasil. A minha história começou assim. Eu nasci na favela. Eu nasci numa região da zona norte de São Paulo, da capital de São Paulo. O lugar mais próximo ali, que dá alguns metros, que era mais conhecido, chamava-se Elisa Maria. E do tempo que eu saí de lá, né, eu tenho assim que poucas pessoas saíram de lá. Eu acho que da minha época, eu tenho 41 anos, eu acho que uns 10, 20% é muito, se estão vivos ainda. A maioria foi tudo preso, morto. E Deus aprove aí que eu tivesse um caminho diferente. Glória a Deus por isso, né?
E o que acontece? Eu nasci lá, eu vim de uma família humilde, uma família que não tinha histórico de uso de drogas, essas coisas. O pessoal, alguns fumavam, bebiam, mas não tinha histórico assim. Eu fui, quando era pequeno, eu fui criado na Zona Norte, eu nasci na Zona Norte, fui criado também na Zona Sul, no Jardim Jacira, perto do Capão Redondo. E uma tia minha também ficou comigo algum tempo. No meio de semana, meu pai me levava para lá e eu voltava. E assim foi a minha criação. Aos 26 anos, já encurtando, é que aos 26 anos eu conheci cocaína. E como é que foi isso daí? Essa prisão se arrastou por 15 anos, né? Eu fiquei, quando eu conheci, foi instantâneo. O inimigo, ele sempre é muito astuto. Ele nos conhece desde que nós nascemos. E é tudo o que ele sabe sobre nós. Mas ele, como nos conhece desde que nós nascemos, ele tem todas as armas do que a nossa carne pede, do que o nosso orgulho, como nós somos. E neste dia, eu tinha bebido bastante e um rapaz falou para mim: ah, você bebeu demais. É melhor que você passe o volante para mim. E eu sempre fui muito orgulhoso, principalmente nessa parte. Eu falei, não, meu volante ninguém vai pegar. Aí ele falou assim, então, mas você tá muito ruim, faz o seguinte, então usa um pouco disso daqui. E aí eu bravo, como se estivesse fazendo, não, eu uso, mas esse volante ninguém vai pegar. E foi um amor à primeira vista, né? Eu usei, e na noite seguinte, que eu já ia beber, eu já queria de novo. Isso se arrastou por 15 anos. Eu ficava procurando, me envolvi com criminalidade, com tráfico, e foi se arrastando isso. Em todos os lugares onde nós passávamos, eu tive muita dificuldade. Fui morar em Barueri, em São Paulo, em vários lugares, na Zona Oeste, só não morei na Zona Leste, em São Paulo. E eu tive muita dificuldade, porque todo lugar que eu chegava, eu dava um jeito, eu arrumava uma situação para poder estar utilizando droga, né? Fazia uso de bebida, fazia uso de 2,5 maços de cigarro por dia, né? E fazia um uso constante de bebida e de drogas. Acabou que aquilo ali era a minha vida. E muitas vezes eu pensava, o pessoal falava para mim de Deus, da Bíblia, minha mãe mesmo, nós nunca fomos cristãos como somos hoje. Nós, até os meus 33 anos, eu andei procurando Deus em terreiro, mesa branca, em todos os lugares, menos onde ele estava, que era dentro de nós. No Velho Testamento, Deus estava no meio do povo. Se você vê muito nos Salmos Davídicos, Deus estava no meio do povo. E já no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. E eu ficava procurando, eu procurava Deus em várias denominações. Eu não ia nas outras denominações para poder fazer um mal, para poder fazer alguma coisa assim. Eu ia para procurar alguma coisa que aliviasse o meu coração, algo que estava faltando em mim. Faltava um pedaço de mim. Eu tenho 19 anos, que sou casado com a apóstola Bruna, mas nós vivemos há 9, no máximo agora. Eu sou meio ruim de datas, mas é mais ou menos isso. E nós vivemos realmente só há 9. Os 10 anos ela passou, foi muita prova, muita luta. Eu chegava a ficar 4, 5 dias fora de casa. E eu não conseguia voltar para casa. Eu ouvia vozes que falavam comigo que eu não podia voltar. Eram vozes que acusavam. Eram vozes que mostravam. Assim como a apóstola Bruna fala, em várias vezes eu vejo, e até nos cultos, nos presenciais da nossa igreja, o diabo nos chama pelo nosso pecado. Ele nos conhece desde sempre. Mas Deus nos chama pelo nome. Glória. E hoje Deus chama cada um de nós aqui, Ele nos chama pelo nome hoje. Glória. Nós somos justificados. Para fazer um link com a palavra, todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Amados, eu tinha um cronograma, mas Deus já tocou para falar aí. Amar a Deus não quer dizer ir para a igreja,
entrar num sistema religioso, falar que ama a Deus, querer aparecer em algum lugar, porque estão falando disso, e isso vai mostrar-nos para as outras pessoas. Amar a Deus é simplesmente fazer com que a sua vida seja um capítulo da Bíblia. Nós temos que viver, e as pessoas têm que ver em nós a transformação. E não nós falar, não será de tanto falarmos que seremos ouvidos. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Eles têm que ver resplandecer a alegria que nós temos em servir. Há muito tempo eu estava aprisionado. E esta prisão, ela me mantinha num cativeiro que era difícil para eu sair. Porque muitas vezes as coisas vinham acusando e eu não conseguia sair. Então, se nós lermos aqui em Romanos 8, 1 e 2, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há pelos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado da morte. Então, eu estava morto, eu andava no pecado, eu gostava do pecado, eu compactuava com isso, e eu não queria que isso saísse de mim. Eu tinha um pecado de estimação, vários, né? Um monte, uma coleção de pecados, oh glória. Tinha uma coleção de pecados de estimação, e eu pensava que aquilo ali, eu teria que ficar ali. Até depois que eu saí disso, que Deus me limpou, eu vou chegar e vou falar, eu ainda achava que eu tinha que pagar por isso. Eu não me sentia liberto. O sangue de Jesus parece que não estava sobre a minha vida. Mas, na verdade, eu precisava aceitar e entender, conhecer que Ele me livrou e todo o pecado da morte já não estava mais comigo, porque, como diz lá em cima, nós somos justificados. Né? Se nós lermos aqui no 30, e aqueles que chamou, também os justificou. E a justificação é isso. Jesus tinha um morro muito alto, uma montanha muito alta, e ninguém queria subir. E os líderes daquele tempo mandavam falar que suba Moisés, que vai ele. Por quê? Porque se nós subirmos, nós vamos morrer. Então o cara pode morrer. Então ele pode morrer. Aí ninguém pode morrer. Só ele que pode morrer. E aí, nós mandávamos que outras pessoas subissem ao nosso lugar. Mas Jesus Cristo, com todo o amor, não somente por aquilo que ele veio, mas por amar as nossas vidas, ele subiu naquele lugar sabendo que ele iria morrer. Então ele subiu e deu sua vida. E o seu sangue está sobre nós hoje. E nós somos justificados com a morte de Cristo. Então, por muito tempo, eu passei, que nem eu estava te falando, perdido em meio a drogas, vícios, bebidas e muitas situações desse tipo. E eu não queria sair. Minha mãe falava, você já leu a Bíblia, filho? Eu falava, mãe, eu já li, eu tô lendo, ou tá lá. Ela me deu uma Bíblia faz muito tempo. E de vez em quando eu faço uso dela. Só que tinha um momento que o pecado me consumiu. E eu não quero que percam o raciocínio, mas o pecado, esse foi um das minhas situações. Mas Deus fala comigo, cada um de vocês que vão assistir, que estão assistindo, vai ter um pecado e vai fazer essa relação. E não deixe que o inimigo venha tentar fazer com que vocês permaneçam com esses pecados de estimação. Pois todos nós pecamos. Sempre nós somos pecadores. A gente tenta, nós não habitamos. Depois de nós somos chamados por Deus, justificados, nós não habitamos em meio ao pecado, mas nós pecamos. Infelizmente, nós vivemos em meio ao mundo, às pessoas do mundo, e em dado momento nós iremos pecar. Mas Deus nos justifica. Então nós não podemos habitar em meio aos pecados. E naquele momento, eu gostava de estar naquilo ali. Então eu fazia porque eu gostava. Por que eu não procurei uma casa de recuperação, alguma coisa nesse sentido? Porque para mim era bom, era cômodo, eu gostava daquilo. Eu nunca neguei que, além de ser uma doença espiritual principalmente, mas eu gostava dessa situação. Então isso fazia com que eu me atraía mais e mais. Cada vez mais eu era atraído para aquilo lá, porque era a vontade dos deleites da carne. Então muitas vezes eu pensava
que aquilo ali era a minha vida, que aquilo era tudo que Deus tinha para mim. Pois eu também não conhecia Deus. Eu conhecia um Deus de ouvir falar. Eu conhecia um Deus, não aquele que você vai ler, eu estou com a Bíblia do Apóstolo aqui, não um Deus que está escrito aqui, mas um Deus que você ouviu, que alguém falou para você. Então, esse Deus que eu ouvia falar, eu criei um para mim também. Então eu criava um Deus que ele aceitava as coisas que eu fazia e ia até o momento que eu queria. Quando eu não queria mais, não era de Deus. Então, muito tempo, antes da minha conversão, eu trouxe isso para pós-conversão também. Então, nós morávamos, já morando em Sarapuí, um lugar próximo aqui do interior de São Paulo. Nós compramos um terreno na cidade onde nós estamos, em Itapetininga. E nesse terreno, a gente sempre vinha no mesmo lugar e passava pelo mesmo lugar. Então, eu não conhecia muito da cidade. E aí queimou no meu coração um dia, pega a direita nessa rua. Então eu peguei nessa rua, fomos até uma metade da rua, encontrei uma igreja. Chegou lá, meu coração começou a queimar e se encher de alegria. E eu não sabia o que era. E voltei para casa. Aí a apóstola falou assim, vamos marcar, né, de nós virmos aqui no domingo. Eu falei, tá bom. Eu achei normal, falei, tudo bem, vamos ver. Aí já deu, ela chamou no WhatsApp, viu os dias e tal, nós vamos vir, beleza. Chegou no domingo, tudo preparado para nós irmos para o culto, começou a chover, uma chuva forte, a gente tinha uma EcoSport, a água passava da roda. Até numa subida que tinha lá, a água estava passando. Tudo pronto, né, para que nós voltássemos, para que nós desistíssemos, né? Para que nós não seguíssemos com aquilo que tinha sido colocado no nosso coração. Mas eu até falei, vamos embora, vamos voltar, nós vamos outro dia. Culto tem todo dia, dá pra gente ir outro dia. E ela falou assim, não, nós vamos hoje, nem que seja de barco, nós vamos. Aí, glória a Deus pela vida dela. Porque aí, nós fomos, chegamos lá, estava molhado, abri os vidros, nossa, foi um caos. E nós chegamos lá e eu peguei o culto, foi uma palavra abençoada, um dia bacana, mas até então uma coisa normal. Mas naquela noite, Deus tinha preparado para mim, pois eu creio que Ele me chamou, Ele tirou as escamas dos meus olhos, me tirou do mar de lama e me colocou num lugar onde eu pudesse colocar os meus pés no chão. É como se você estivesse nadando num lugar fundo. E quando você está num lugar fundo, você não consegue colocar o pé no chão. Quando você está num mar de lama, é assim, só que aquilo ainda te atrai, te puxa. Só que naquele momento, eu me senti livre. Eu me sentia querendo fazer. E eu levantei as mãos. Teve um apelo, a igreja não fazia apelo. Pelo menos aqui nós estávamos, não fazia apelo. E neste apelo, eu levantei as mãos, porque eu me senti muito bem ali. E eu falei, Senhor, se for possível, que eu pudesse voltar ao que eu era. Porque esse meu estado não é o meu normal. Eu sei que eu tenho prazer em estar onde eu estou. Mas esse estado, eu queria voltar como o Senhor me criou, como eu era. E foi essa oração simples, assim, uma conversa simples com Deus. E eu levantei as mãos e quando eu abaixei, tudo continuou do mesmo jeito. Entre aspas. Pois Deus se calou, Deus não falou nada. E o silêncio de Deus foi tão grande assim que para mim estava tudo normal. Eu falei, mais um dia, né? Só que aí eu pensei, vou chegar em casa, vou tomar uma, vou acender o meu cigarro, mas nada disso aconteceu. E aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e nós indo para a igreja, nós nos comprometemos, já entramos no primeiro dia, entramos de cabeça, e fomos. Eu chegava aí 6 vezes por semana nessa igreja, 35 quilômetros de casa. Eu pegava o carro e ia de 5 a 6 vezes por semana. Entrei no Ministério de Jiu-Jitsu. Hoje eu sou instrutor de Jiu-Jitsu. Entrei no ministério que tinha na igreja.
e fiquei. Parece que todas as coisas, mesmo no silêncio, Deus trabalhava. Glória! E ia fazendo com que eu me envolvesse, sem falar nada. E eu convidei até, em pouco tempo, em 2 meses, que eu já estava vivendo neste envolvimento com Cristo. Não foi uma coisa que os pastores vieram, conversaram, não, nada disso. Foi um envolvimento tão grande com Cristo, não que os pastores não ajudaram muito, pois sempre Deus coloca as pessoas nas nossas vidas que nós precisamos. Mas o envolvimento de Cristo foi tão grande que muitas das coisas eu comecei a largar. Então, eu cheguei um belo dia em casa, num domingo, antes do culto, e eu tinha adegas de bebida, uísque, cachaças, e eu comecei a jogar fora no ralo e jogar a garrafa numa sacola de lixo preta. Aí chegou um colega meu que já me conhecia há 20 e poucos anos, desde o mundo de criminalidade, todas as coisas ruins. Eu nem falei de muitas coisas, porque nós estamos aqui para falar das coisas de Deus, né? Então, as outras coisas não importam muito, porque tudo se fez novo, né? E aí eu estava jogando fora, e ele chegou e falou assim, nossa, mas você está jogando fora, esse aqui há pouco tempo nós compramos juntos, você falou que era bom. Falou, dá para mim. E mesmo sem o conhecimento, o Espírito Santo de Deus falou, tocou no meu coração e falou, não, se não é bom para mim, não vai ser bom para você. Glória! E eu joguei fora. E nesse que eu joguei fora, ele falou, ué, alguma coisa está diferente. E ele começou a ver, eu chamei ele para no jiu-jitsu, ele não foi. Na outra semana ele foi. Chegando no jiu-jitsu, nós fizemos o treino, acabou o esporte, começamos a falar da palavra de Deus, fizemos uma roda, falamos de testemunhos, e após eu contar o meu, veio dele. Aí ele falou assim, ó, eu não gosto muito desse negócio de ficar agarrando um ou outro aí, não. Ele bem secão, assim. Não gosto muito disso aí, não. No meio só tinha homem, o cara ainda falou isso ainda. Aí ele falou assim, mas eu queria vir ver o Deus que transformou a vida dele. Pois eu conheço ele de 20 e poucos anos, nenhum de vocês conhece como eu o conheço. Da onde ele veio e de tudo que ele realmente até então era, até o que eu conhecia. Mas algo transformou a vida dele. E eu queria isso para minha família. E aí eu comecei a chorar, porque eu comecei a enxergar tudo que Deus tinha feito na minha vida em silêncio, sem mover nenhuma palavra, sem nenhuma profecia, sem nada. Deus tinha agido na minha vida e eu tinha parado de fumar 2,5 maços de cigarro por dia, uso de droga frequente, bebida frequente. E depois disso veio vários e vários vícios que eu não imaginava, porque eu pensava que isso era o maior. Já antecipando aqui a situação, mas eu pensava que isso era o maior. Eu pensei que agora eu estou voando, mas na verdade eu ainda estava num estado religioso. Eu ainda tinha muito a ser mudado, a ser transformado, capacitado, porque eu tinha sido justificado, mas ainda faltava bastante. Eu ainda fui enxergar vários vícios, vários pecados, como de pornografia, como de lascívia. Então eu vivia numa situação tão enterrada numa lama, mas com um ato que Deus teve de tirar as escamas dos meus olhos, me colocar em um terreno firme para que eu pudesse pisar no chão e começar a tomar ar, enxergar alguma coisa. Deus mudou, transformando a minha vida de uma forma milagrosa. Porque até certa parte nós temos que ir. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Então, naquele momento, eu tive que me deslocar, eu tive que ir até lá e estar disponível. Deus não iria fazer isso para mim. Ele limpou as escamas dos meus olhos e me deu essa possibilidade. E dali para lá, que eu já não podia mais, ele entrou com um milagre. Pois nós fazemos a nossa parte. E ele segura nas nossas mãos. Pois quando nós seguramos nas mãos dele, as nossas mãos são fracas. Mas a dele, toda poderosa, ela consegue nos tirar e levar de um lugar para o outro. Então, muitas vezes, nós achamos religiosamente que nós estamos bênção, que nós estamos fazendo, que você vai na igreja 2, 3, 4 vezes. E nós precisamos realmente conversar com Deus e perguntar:
Senhor, eu estou andando segundo a carne ou estou andando segundo o Espírito? Em Romanos 8:5 diz assim: porque os que segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então nós precisamos realmente nos reavaliar a todo momento. Eu vejo muitas pessoas mesmo, achando que faz muito de ir para um culto, de orar por alguém, Glória. de estar falando da palavra de Deus, mas nós temos que ver que Jesus fez tanto por nós e Ele nos amou primeiro. O que nós fazemos é apenas retribuir ou tentar retribuir o que não seria possível para nós, mas tentar retribuir para o melhor para o nosso próximo, para as outras pessoas, como o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes, nós agimos muito egoístamente. Nós agimos pensando no nosso umbigo. Tudo que nós fazemos para que seja feita a nossa vontade. E nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos orar, buscar e ver o que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, eu pensava muito que no finalzinho aqui do 29, do finalzinho do 28, né, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu pensava muito no nosso propósito, no propósito de cada um. Entretanto, é segundo o chamado e o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós temos vivido tempos em que nós pensamos muito nas coisas que vão nos agradar, que vão fazer bem para nós, para as nossas famílias, mas nós temos que começar a pensar mais no nosso próximo, pensar mais no nosso irmão. Falando isso, como nós estamos falando numa live para uma maioria de cristãos, nós temos que começar a pensar mais na pessoa que está sentada do lado no banco da sua igreja. Nós temos que pensar mais nas pessoas que estão no grupo de cada um de nós aqui. As pessoas precisam dessa humanidade. Ela precisa daquilo que Deus coloca no coração. Ela não precisa saber das coisas do que nós vivemos, da forma que nós vivemos. Ela precisa saber realmente das coisas que Deus coloca no seu coração diretamente. Nós precisamos ter flexibilidade, resiliência, suportar, aprender e depois mostrar para as outras pessoas que é possível. Porque quando nós chegamos ao nosso limite, Deus entra com um milagre. Deus entra com a providência. Quando muitas vezes nós pensamos que Deus está calado, nós perguntamos: poxa, eu tenho orado, e Deus não tem respondido. Na verdade, amados, o silêncio de Deus também é uma resposta para algumas questões que nós temos. Muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede. Nós falamos que Deus tem que fazer. Eu tenho orado, eu já tenho ouvido muito isso. Eu tenho orado e Deus não faz. Eu tenho feito isso, jejuado e campanha e Deus não está fazendo. Amados, Deus não é nosso servo. Nós somos servos inúteis do Senhor, diz a sua palavra. Então nós temos que parar de pensar que Deus trabalha para nós, como um funcionário nosso. E não é assim. Nós oramos para que seja feita a vontade dEle. Para que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela é ruim, ela é imperfeita. Me perdoa. E não é agradável. Então, amados, nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Realmente. Crendo que Ele que nos justificou, Deus entregou seu único Filho para morrer por nós. Jesus morreu por nós. Se Ele morreu por nós, você acha que Ele não está intercedendo pela sua causa? Você acha que Ele não está agindo ao seu favor? Mas quando Deus se cala, não é que Ele não está respondendo. Ele está sempre agindo ao nosso favor, pois assim diz a palavra. Deus não é mentiroso, a Bíblia não volta com as suas palavras.
Então fala, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então temos que refletir. Se nós não estamos alcançando alguma situação, eu creio que nós temos que analisar. Estamos amando a Deus? Por quê? Deus não erra, não mente e não falha. E a vontade é boa, perfeita e agradável. Então se tem alguém errado na situação, somos nós. Aleluia. Glória. Nós temos que entender que nós, gentios, nós entramos na nova aliança, nós aceitamos a nova aliança. Se nós pegarmos desde lá de trás, eu sou aspirante a teólogo, tá? Eu faço teologia na Charles Spurgeon, e eu gosto de falar muito assim sobre, não coloco teologia nas minhas pregações, não efetivamente, né? Mas eu gosto de falar bastante. Nós temos várias alianças, aliança abraâmica, aliança mosaica, e assim, se nós fôssemos entrar na aliança abraâmica, então nós temos alguns pré-requisitos que nós teríamos que fazer. Ser circuncidados e ter a fé deles lá, tal, pronto. Então nós teríamos que fazer isso aí. Na nova aliança, nós aceitamos aquilo que Cristo coloca para nós como os evangelhos, que os apóstolos trouxeram, escreveram para nós. E toda a trajetória de Cristo descrita ali. E nós aceitamos. Se nós aceitamos tudo isso e estamos na nova aliança, primeira coisa, nós temos que estar embasada a nossa vida. Não é aquilo que a gente fala. A nossa vida tem que estar embasada na nova aliança. Para que Deus possa entrar com a parte dele, vocês têm que estar nele. Nós temos que estar nele como ele está em Deus. E nós pedimos, falamos, clamamos e entramos em campanhas e fazemos jejum e oração, mas nós esquecemos de analisar as nossas vidas em todos os âmbitos. Nós, como eu disse, nós somos pecadores. Aquele que acredita que não tem pecado, está pecando. Porque é impossível viver onde nós vivemos, no mundo, e não pecar. A gente peca quando a gente pensa. O maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. Então a nossa mente, muitas vezes o diabo lança uma sementinha. O que é essa sementinha? Alguém fala alguma coisa perto de você, que ele queria falar para você e às vezes não consegue. Ele lança alguma coisa e aquilo fica na sua cabeça. E aquilo fica na sua cabeça. E você vai curtindo aquilo, como se fosse um alimento. E aquilo vai fluindo, quando você vê, você já foi. E você já pecou. É diferente de nós habitarmos como eu habitava no pecado. Hoje, nós pecamos, mas nós não habitamos em meio aos pecados. Então, nós precisamos permitir que Deus entre no barco das nossas vidas. Que Deus comande o barco das nossas vidas. E todos os âmbitos das nossas vidas, eles precisam ser pautados no Evangelho de Deus. Ele precisa ser pautado em toda a trajetória que Jesus teve. Nós temos que pensar, eu vou fazer tal coisa, será que é certo? Será que é errado? Aí a gente precisa perguntar assim, Jesus faria? Se Jesus faria, então vamos fazer. Se Jesus não faria, fala, então é melhor nós não fazermos. Muitas vezes, nós sentimos um pouco confuso com o que fazer e com o que não fazer. Mas isso nos traz uma revelação. Porque a vontade de Deus, como eu disse já a quarta vez, é boa, perfeita e agradável. Eu não canso de dizer. Porque tudo que eu vivi foi por isso. Foi por esperar em Deus. Foi por me aliançar em Deus e não querer sair da presença de Deus. Há umas duas ou três semanas, eu estava ministrando um rapaz e ele também fazia uso de drogas e algumas coisas, e eu fui direto ao ponto com ele, falei que ele precisava ser transparente e tudo mais. Aí ele pegou e olhou assim para mim, e eu acredito que o diabo estava feroz naquele momento, e ele falou assim, mas eu errei, eu caí.
Quem nunca caiu? Bem sorrateiro. E aí eu respondi para ele, eu nunca caí. Só que de bate pronto, eu respondi, e toda honra, toda glória, toda adoração e louvor seja dado a Deus por isso. Porque eu realmente queria estar no mundo. Quando eu estava na carne, eu queria estar no mundo. Mas hoje eu estou em espírito. E quando nós vivemos em espírito, nós nos inclinamos para as coisas do espírito. E eu comecei a entender um pedaço dessa pregação, que realmente nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem em nós a Bíblia. Porque quando nós falamos para um ímpio da Bíblia, ele fala como frase, como se fosse um clichê para ele. E quando ele vê em nós realmente alguma coisa que nos transforma, que nos traz alegria, faz que nem o rapaz que eu falei para vocês. Ele viu tudo aquilo, ele se apaixonou por aquilo que Deus fez na minha vida, ele quis aquilo, ele aceitou essa aliança. E para a honra e glória de Deus, hoje já tem mais de 7 anos que ele e a família dele se converteu e estão seguindo no mesmo ministério, em outra cidade, mas no mesmo ministério. Que Deus abençoe muito eles lá. Então, é isso. Eu acho que nós precisamos pautar a nossa vida na Bíblia. Eu acho que nós precisamos entender que Deus vai falar para nós. Deus tem três respostas. Sim, não e espera. E muitas vezes nós não queremos esperar. Muitas vezes nós não aceitamos o sim e reclamamos do não. Né? Porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Fiquem atentos, porque a nossa vontade ela é imperfeita. Tem coisas que é do bem e tem coisas que é de Deus. Muitas vezes, já vou terminar, mas muitas vezes nós achamos que tem muitas coisas que é do bem. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um carro quitado, um Honda Civic, e eu estava orando para que Deus desse um carro maior, para que fosse diferente, mais conforto e tudo mais. E aí Deus não falou nada. Aí eu falei assim, isso já tem 3 anos e pouco. Falei, bom, já que Deus não falou nada e apareceu uma oportunidade, então aí eu falei, o Deus que eu criei, ele está dando uma oportunidade para mim. Por quê? Porque ele não me respondeu. Então é uma resposta, apareceu uma oportunidade. Então é coisa boa. Se eu tenho como pagar, vai ser bom para minha vida, para minha família, para o ministério. Então é do bem, então é de Deus. Entretanto, era uma coisa boa, era do bem, mas não era de Deus. Depois de uns 2 anos, 1 ano e pouco, veio uma crise forte, pandemia, tudo mais, e a gente teve dificuldade de pagar. E aí, uma noite, eu estava clamando, falei, Deus, preciso de ti, não estou conseguindo pagar o carro. Aí, Deus falou comigo. Aí, Deus falou assim, quando você foi comprar o carro, você não consultou as minhas finanças. Você consultou as suas finanças. Aleluia. Hoje, você tem que pagar com as suas finanças. Por que você quer fazer o BO e quer jogar agora para mim? Você quer que eu pague as suas dívidas? Por que você não perguntou antes? Né? Aí eu falei, mas Deus, eu perguntei. Ele falou assim, mas eu não falei nada. Né? E aí, nós entendemos muitas vezes de acordo com o que nós queremos. Exato. Nós não estamos buscando em Deus, nós estamos buscando no que a gente sabe, no que a gente quer. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus. E se ele não fala nada, espera. Espera de eterno, fique esperando. Porque Deus vai falar para você, sim, filho, pode fazer, tá abençoado. Não é para fazer, não é de Deus. Não é de Deus. Filho, aguarda. Ou se ele não fala nada, você espera, porque era isso, era o aguardar de Deus. Mas Deus, tudo que